Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do assassinato da Rocio Vaninkoff. E esse foi um caso que repercutiu muito por toda a Espanha, que foi onde aconteceram os fatos. E é um caso cheio de plot twists e cheio de reviravoltas. Então, se você quiser saber mais sobre esse caso, continua aqui no vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. A Rocio nasceu no dia 9 de novembro de 1979, numa cidade chamada Mijas, em Málaga, na Espanha, e uma cidade que fica num local conhecido como Costa do Sol, que é uma região que tem mar e tem bastante rios, enfim, tem bastante água por lá. O pai dela se chamava Willem e era alemão, e a mãe dela era espanhola e se chamava Hilária, mas todos a conheciam como Alicia porque era o segundo nome dela, né? Ela tinha um nome composto, Hilária Alicia. Além da Rocio, eles tiveram outros 2 filhos, um menino e uma menina, mas eles acabaram se separando na década de 80. Conforme ela foi crescendo, a Rocio sempre foi uma pessoa muito ativa e quando ela se tornou adolescente, ela entrou para o time de futebol da escola. Não porque ela amasse futebol, mas ela achou que seria uma boa oportunidade de conhecer gente e viver momentos legais, momentos felizes, e foi justamente isso que aconteceu. Ela se divertia muito fazendo parte do time, ela fez muitas amizades e, por ser tão legal, ela acabou desenvolvendo esse amor pelo esporte. A família dela sempre foi muito participativa, então todos iam aos treinos dela e torciam muito por ela. Então as amigas que faziam parte do time já conheciam toda a família da Rocio. Quando ela estava um pouquinho mais velha, ela começou a namorar um rapaz chamado Tony e era evidente para todos que ela era completamente apaixonada pelo Tony e as amigas dela gostavam muito dele, diziam que eles faziam um belo casal. Quem a conhecia a descrevia como uma pessoa muito divertida e engraçada, que sempre estava fazendo os outros rirem e bem dificilmente ela perdia a paciência, ou ela ficava com raiva, ou brigava com alguém. Ela era bem pacífica, até meiga, e ela se dava bem com todos e fazia amizades muito fácil. Em 1999, quando a Rocio tinha 19 anos, aconteceu uma feira itinerante na cidade. Sabe esse tipo de feira que tem brinquedos de tipo parque de diversão, roda gigante, carrinho de bate-bate, barco viking, e tinha também algumas tendas com comida, tinha brinquedos para criança, atrações para criança, e era um negócio que fazia muito sucesso na cidade. Esse era o tipo de evento que tinha lugar para todo mundo, era para a família inteira, então tinha um espaço para crianças, podiam ir adolescentes, idosos, enfim. E os adolescentes eles se reuniam numa parte um pouco mais isolada da feira, perto de umas barracas de música, e ficavam lá bebendo um pouco, conversando, ficavam em grupinhos ali para aproveitar o evento. No dia 9 de outubro de 1999, a Rocio combinou com os amigos dela que ela encontraria com eles e todos iriam juntos para essa feira. Ela saiu de casa por volta de 5h30 da tarde no dia 9 e ela foi para a casa do Tony passar um tempo com ele porque ele não iria nessa feira, iria só a Rocio com os amigos e ela iria diretamente da casa do Tony para esse local da feira. Porém, como a casa dela era muito próxima da casa do Tony, era mais ou menos 1 quilômetro de distância, ela resolveu que ela primeiro passaria na própria casa para tomar um banho, trocar de roupa, e só depois ela iria até a feira para encontrar com os amigos. Normalmente, o Tony a levava de carro, ou a mãe dela ia buscá-la de carro, porque essa rua que ela tinha que atravessar para voltar para casa dela, à noite ficava bem escura e tinha muito mato ao redor, era meio que tinha vários terrenos baldios e eles ficavam meio com medo porque parecia ser perigoso. Mas justamente nesse dia, por ser tão perto também, o Tony acabou concordando que a Rocio fosse a pé e ela saiu da casa dele por volta de 9h30. Ela encontraria com os amigos por volta de 10 horas da noite, mas passou 1 hora, 2 horas, 3 horas do horário marcado e a Rocio não apareceu, o que eles acharam estranho porque ela nunca era de se atrasar e ela não apareceu no horário marcado.
Ela não voltou para casa naquela noite e no dia seguinte, quando a mãe dela acordou e percebeu que a filha não estava lá, ela ligou para todos os amigos da Rocio, ligou para o namorado dela, mas ninguém tinha visto a filha dela e os amigos contaram que ela nem tinha aparecido lá na feira onde eles iam se encontrar. Sem saber muito o que fazer, a mãe dela saiu de casa para procurá-la e o primeiro local que ela procurou foi justamente essa rua que ela teria que andar para vir da casa do Tony até a casa dela. Enquanto a Alicia, mãe da Rocio, caminhava, ela notou uma mancha grande de sangue e ela disse que a primeira coisa que ela pensou não foi nem na filha dela, ela pensou que talvez algum animal tivesse se ferido ou tivesse morrido ali. Mas ela viu que a alguns metros ali daquela mancha de sangue tinha um par de sapatos. Ao se aproximar, ela viu que era um tênis e que ele também estava sujo de sangue e ela reconheceu como o tênis que a Rocio estava usando na noite anterior, quando ela desapareceu. Obviamente, ela ficou muito nervosa e ela começou a gritar no meio da rua, pedindo para que as pessoas chamassem a polícia, porque era óbvio que alguma coisa tinha acontecido com a filha dela. Então foi feito um boletim de ocorrência e aquele local foi isolado, chegou um monte de polícia lá, porque eles não sabiam o que tinha acontecido, então talvez aquela fosse uma cena de crime que teria que ser preservada. A primeira avaliação da perícia, assim, num primeiro olhar, foi que algum incidente tinha acontecido ali e que aquilo envolveu uma grande perda de sangue. Eles suspeitavam que podia ter sido uma agressão bucal ou nasal, ou até com uma arma branca, mas não tinha como fazer uma avaliação muito profunda porque não tinham outras evidências no local além do sangue. Então não tinha corpo, não tinha nada, não tinha arma do crime, então não havia como eles saberem do que era proveniente esse sangue. Esse local onde o sangue foi encontrado era uma espécie de terreno baldio que tinha bastante terra e tinha um pouco de mato ao redor. E os peritos viram que essa mancha de sangue ela ia fazendo um rastro, como se a pessoa que foi ferida tivesse caminhado. E conforme esse rastro ia seguindo, as manchas ficavam maiores e dava a entender que talvez a pessoa tenha tentado fugir do agressor, que ela tenha tentado correr para se salvar. Por um trecho, o rastro desaparecia, mas depois havia uma mancha ainda maior de sangue, a maior encontrada até aquele momento, que indicava que talvez a pessoa teve um grande sangramento, uma hemorragia naquele local e ela ficou lá parada por causa da ferida ou da agressão que ela tinha sofrido. A partir dessa mancha maior, outras foram localizadas, mas elas eram bem diferentes das manchas anteriores. As anteriores mostravam que a pessoa que foi ferida, ela tentou andar, era por conta própria e tal, foi um rastro dela caminhando. Só que a partir dessa mancha maior, talvez ela tenha caído no chão por causa da perda de sangue e ela foi arrastada por uma outra pessoa até certo ponto. E depois o sangue sumia, não tinha mais traços de sangue, mas tinha marcas de pneu saindo daquele local. Ali próximo ao local onde havia as marcas de pneu, os policiais também encontraram uma bituca de cigarro e um pedaço de tecido. Então eles basicamente só tinham essas evidências para tentar descobrir o que aconteceu com a Rocio. As bitucas foram enviadas para análise de DNA para tentarem extrair saliva da bituca se a pessoa tivesse fumado, mas aquilo era meio que um tiro no escuro, porque não havia garantia que era do criminoso, podia ser uma pessoa que passou pelo terreno baldio fumando e jogou a bituca lá, mas como eles não tinham outras provas, era o melhor que eles podiam fazer naquele momento. Foi encontrado o DNA de um homem na bituca e a partir daquele momento a polícia passou a fazer uma investigação mais profunda. Eles passaram a fazer buscas na região do desaparecimento e foram auxiliados por vizinhos, amigos, até desconhecidos da Rocio, que sabiam que ela teria que ser encontrada logo porque ela tinha perdido muito sangue, ela provavelmente estava muito ferida e se ela estivesse viva, ela precisaria de atendimento médico o mais rápido possível. No dia 16 de outubro, uma semana depois do desaparecimento, retornou o resultado do exame de DNA e ficou comprovado que aquele sangue que estava no chão era de fato da Rocio, mas a família e os amigos dela não desanimaram, eles continuaram com as buscas porque eles tinham esperanças que ela estivesse viva em algum lugar. A mãe e os outros familiares da Rocio concediam entrevistas com frequência para as emissoras de TV
Eles pediam para que cuidassem bem da Rocio e que a devolvessem, e também agradeciam a ajuda de todo mundo que estava ajudando nas buscas, porque muitos desconhecidos queriam ajudar a encontrar a Rocio. Então, em determinado momento, tinha mais de 600 pessoas envolvidas na procura pela Rocio. Já fazia alguns dias que ela tinha desaparecido e não tinha encontrado nenhum sinal de onde ela pudesse estar. E as pessoas começaram a se sentir ansiosas e com medo de acabar encontrando o cadáver dela abandonado em algum lugar, mas não conseguiram encontrar a Rocio de forma alguma, nem viva e nem morta. A essa altura, o caso já tinha repercutido por toda a Espanha e jornalistas acampavam na frente da casa da família dela, pedindo por entrevistas e por declarações exclusivas. Como eu disse, a família dela, principalmente a mãe, o pai e os irmãos, sempre concediam entrevistas porque eles diziam que se esse caso não fosse lembrado o tempo inteiro, ele acabaria caindo no esquecimento e as buscas seriam deixadas de lado antes que tivessem encontrado a Rocio. 3 semanas depois do desaparecimento, o clima na cidade dela estava muito pesado, as pessoas estavam muito tristes e muito angustiadas porque ninguém tinha uma resposta, ninguém sabia se ela estava viva, se ela estava morta, e a família dela não conseguia descansar, porque eles não sabiam, não tinham essa resposta. Só no dia 2 de novembro de 1999, 25 dias depois do desaparecimento da Rocio, um corpo foi encontrado em um terreno baldio a mais ou menos 30 quilômetros do local do desaparecimento e que ficava bem próximo à estrada que saía da cidade, a mais ou menos 200 metros da estrada. E o corpo estava meio que escondido numa cerca que dividia um conjunto habitacional do terreno baldio. Quando a polícia chegou no local, eles tiveram dúvida se era a mesma Rocio, porque esse corpo era praticamente um esqueleto e a Rocio estava desaparecida há 3 semanas só, então o corpo não estaria nesse estado, não estaria tão decomposto assim. Além disso, o corpo estava mumificado e todo desfigurado, porque ele havia recebido diversos golpes, aparentemente de faca. Ao efetuarem buscas pela região, os policiais encontraram alguns sacos de lixo abandonados e dentro havia algumas peças de roupa, também tinha alguns acessórios e objetos pessoais. E aí eles perceberam que talvez fosse sim a Rocio, porque as roupas encontradas batiam com a descrição do que a Rocio estava usando no dia do desaparecimento. A família foi chamada para fazer o reconhecimento dos pertences, porque, como eu disse, o corpo estava num estado avançado de decomposição, então não teria como reconhecê-la. E a irmã dela reconheceu as roupas e os acessórios, os anéis que a Rocio estava usando. Então era praticamente certeza que era ela, só faltava um exame de DNA para confirmar, para não ter a menor dúvida. Ela foi levada ao equivalente ao IML lá da Espanha e 6 médicos legistas participaram da autópsia. Como esse caso já tinha uma repercussão muito grande, eles quiseram meio que fazer isso escondido da mídia para não ter aquela cobertura gigantesca pelos veículos de comunicação. E também porque eles queriam ter tempo para analisar com calma, eles queriam várias opiniões de vários médicos diferentes, porque eles sabiam que o laudo seria muito importante e que ia ser analisado, ia repercutir pelo país inteiro. Era uma pressão muito grande. Não foi possível obter muitas informações com a análise do corpo, porque era evidente que algum fator externo acelerou a decomposição, então eles não conseguiam extrair muitas informações. Dependendo do tipo de condição meteorológica a qual o corpo fica exposto, a decomposição pode ser acelerada, então calor, chuva, umidade. Só que nesse caso da Rocio, eles suspeitavam que talvez tivesse sido carbonização ou que algum ácido havia sido jogado sobre o corpo, ou talvez até que algum inseto carnívoro, sei lá, alguma vespa e tal, tivesse, sei lá, ajudado ali no processo de decomposição, e por isso que praticamente só existiam ossos. Obviamente, isso significava que não havia órgãos dentro do corpo e os médicos teriam que dar um jeito de tentar descobrir como que tinha sido a morte dela, como que tinham sido os ferimentos que levaram à morte da Rocio. Apesar do estado em que o corpo se encontrava, havia várias lesões visíveis nas costas dela, claramente feitas por faca,
o que era corroborado pelas roupas dela também, que estavam rasgadas em vários pontos, como se tivesse sido por uma facada. Eram 8 no total, demonstrando que foi um ataque bem violento e ao qual a vítima não teve muito tempo para reagir. Todos ficaram muito arrasados com a descoberta do corpo, porque apesar da esperança de a Rocio estar viva ser pequena a essa altura, ela ainda existia, então sempre é um choque descobrir que a pessoa de fato morreu. Tanto a imprensa quanto as pessoas que moravam na região compareceram em peso ao velório e ao enterro da Rocio, então a família dela não conseguiu ter um momento de tranquilidade para se despedir dela. Foi tudo filmado por jornalistas e foi televisionado e tinha milhares de pessoas lá acompanhando. Toda essa situação também causou muito medo na população, porque a mídia era extremamente sensacionalista e isso causou, muita angústia nas pessoas que moravam lá na cidade. Um grupo de elite da polícia foi enviado para a cidade para investigar as condições do assassinato e eles foram recepcionados de braços abertos pela população, porque todos queriam saber se aquele era um caso isolado ou se era um serial killer, se as pessoas estavam correndo risco de acontecer o mesmo com elas. Esses investigadores logo localizaram digitais nos sacos plásticos que estavam próximos ao corpo da Rocio e também começaram a investigar as marcas de pneu deixadas no local em que ela havia desaparecido. Apesar dessas evidências, não havia provas o suficiente para prender alguém por suspeita de assassinato e a polícia tinha que se apegar a depoimentos, informações, provas circunstanciais e eles estavam sofrendo muita pressão para resolver logo esse caso, porque havia repercutido muito e as pessoas da cidade estavam fazendo essa pressão. Algo que era uma dúvida muito grande entre os policiais e até entre os médicos legistas era se a Rocio havia ou não sofrido abuso sexual e não tinha como saber justamente pelo estado em que o corpo estava, mas quando ela foi encontrada, ela estava nua e estava com as pernas abertas. Uma das teorias dos investigadores é que aquela era uma cena do crime meio forjada, que o assassino havia deixado a Rocio daquela forma, justamente para que os policiais suspeitassem que ela havia sofrido abuso, mas ela não havia sofrido abuso algum. Dessa forma, eles descartaram a possibilidade de agressão sexual, que a intenção dele tivesse sido abusar dela e depois a morte foi uma consequência, e passaram a cogitar que talvez aquele tivesse sido um crime motivado por ódio ou vingança. Quando isso foi definido, a polícia passou a interrogar e investigar todas as pessoas próximas a Rocio, mas tanto os familiares dela quanto o namorado tinham álibis e não poderiam ter sido as pessoas que cometeram o crime. Quase um ano já havia se passado desde o crime e a polícia conseguiu chegar a 3 suspeitos, 2 homens e uma mulher. Eram apenas indícios porque não havia provas substanciais para condenar alguém, mas durante os interrogatórios das pessoas conhecidas e próximas a Rocio, uma mulher havia contado que viu outra mulher esfaqueando uma foto da Rocio em um desses pôsteres que estavam espalhados pela cidade, quando as pessoas ainda estavam fazendo buscas por ela. Em setembro do ano 2000, o nome dessa mulher vazou na imprensa e em pouco tempo a foto dela estava estampando quase todos os jornais do país. O nome dela era Dolores Vasquez e com a repercussão da notícia, ela passou a ser perseguida tanto pela população quanto pelos jornalistas e pouco tempo depois ela acabou sendo presa. Primeiramente, a informação divulgada na imprensa era que a Dolores era a melhor amiga da mãe da vítima, só que depois ficou comprovado que ela era muito mais do que isso. Quando o casamento da Alicia e do pai da Rocio começou a desmoronar, ela e a Dolores se envolveram e engataram um relacionamento antes mesmo da Alicia se divorciar do pai da Rocio. Em 1983, as duas assumiram a relação e passaram a criar os filhos da Alicia, a Rocio e os irmãos, como se fossem filhos das duas. Tanto a Rocio quanto os irmãos gostavam muito da Dolores, diziam até na escola que eles tinham 2 mães e eles também muitas vezes assinavam o nome deles usando o sobrenome da Dolores
Então era uma relação familiar muito afetuosa, todos se amavam muito e viviam em harmonia. Em 1988, o namoro das duas chegou ao fim, mas elas continuaram morando na mesma casa e viveram pacificamente até 1994, quando elas começaram a brigar por questões assim de propriedade da casa, porque elas haviam comprado aquela casa juntas, e de outros bens que elas adquiriram quando ainda eram um casal. Algum tempo depois, a Alicia, mãe da Rocio, começou a namorar um homem chamado Juan, e os dois estavam juntos na época do crime. Justamente por ter esse histórico de afeto entre a ex-companheira e os filhos dela, a Alicia ficou em choque quando descobriu que a Dolores havia sido presa por suspeita de ter assassinado a Rocio. Ela disse que jamais suspeitaria da Dolores porque ela era uma pessoa muito boa, muito solícita, ela sempre cuidou dos filhos dela, fazia jantar, levava e buscava na escola. Enfim, ela nunca suspeitou porque ela tinha uma relação de carinho muito forte com os filhos dela. Porém, antes mesmo do julgamento da Dolores, tanto a população quanto a imprensa já havia decidido que ela era culpada pelo assassinato. E quando ela foi presa, havia uma multidão do lado de fora da casa dela e todo mundo estava gritando que ela era uma assassina e dando tapas e socos no carro da polícia que ela levou, enfim. Então já era praticamente decidido que a culpa era dela. Para a polícia, a motivação seria que talvez a Rocio fosse contra ou fosse um empecilho no relacionamento entre a Dolores e a Alicia. Não se sabe exatamente o que aconteceu entre elas, porque, como eu disse, a Rocio gostava muito da Dolores antigamente, mas depois que a Dolores e a Alicia se separaram, a Dolores começou a falar que se não fosse pela Rocio, ela já teria voltado com a Alicia, porque quem fazia meio que a cabeça da mãe para não voltar era a Rocio. Todos acreditavam então que a Dolores tinha feito isso como vingança contra a Alicia, que tinha terminado com ela, e contra a própria Rocio, que era contra o relacionamento da mãe e da Dolores. Ela nunca confessou, mas como eu disse, isso não era necessário para que as pessoas tivessem certeza que ela era culpada. Desde que o nome dela vazou na mídia, todo mundo tinha certeza que ela era responsável pelo crime. Depois que essa história começou a ganhar força, que a Dolores era culpada, a família da Rocio começou a dizer que a Dolores era uma pessoa agressiva, vingativa, enfim, vários adjetivos ruins contra ela. E a imprensa, que já meio que tinha decidido que ela era assassina, começou a tratar ela de forma ainda pior, como se ela fosse um monstro, e também de maneira totalmente homofóbica, porque parecia que o fato de ela ser lésbica era o responsável por ela ter cometido um crime. Algumas características e até gostos pessoais dela foram extremamente comentados na imprensa, como se eles estivessem tentando criar uma personagem, uma mulher má, fria, vingativa, violenta, lésbica, assassina, que ficou anos aguardando para ter sua vingança e assassinar a filha da ex-companheira. A todo momento eles comentavam o fato dela ser uma mulher masculina, que ela tinha voz grossa, que ela se impunha, ela era uma pessoa autoritária. Então pegavam essas características e tentavam transformar em algo muito negativo. Por exemplo, ela fazia karatê e isso foi divulgado em todos os jornais, dizendo que aquilo era obviamente uma característica de uma mulher violenta e que não era de se surpreender que ela tivesse assassinado alguém. Além disso, também a colocaram como a pessoa do relacionamento que exercia o papel de pai, já que a Alicia era a mãe biológica, e também que ela era muito invejosa, que ela tinha muita raiva da Alicia, porque ela era estéril e a Alicia tinha parido várias crianças, então ela sentia essa raiva da ex-companheira. A família da Dolores deu declarações públicas completamente revoltados com a Alicia, a mãe da Rocio, porque a Alicia ficou meio que incitando as pessoas contra a ex-companheira, culpando ela pelo assassinato da filha, e nem sequer havia sido provado, só havia provas circunstanciais. Então a família dela ficou muito revoltada com essa atitude da Alicia. Só um ano depois da prisão da Dolores é que ela foi levada a julgamento, e mesmo depois de ter passado um certo tempo, esse caso ainda era muito comentado e havia filas de pessoas do lado de fora do tribunal esperando para ouvir em primeira mão o que aconteceria lá dentro do tribunal.
As pessoas tinham uma curiosidade muito grande sobre aquele caso, se tornou praticamente uma novela, porque eles passavam de 5, 6 horas do lado de fora do tribunal, esperando uma atualização sobre o julgamento. A situação da Dolores era bem complicada, porque ela não era uma pessoa muito querida pelo público e pela imprensa, e parece que a polícia meio que se apegou a isso, como a população aceitou tão bem essa teoria de que a Dolores que havia cometido o crime, eles meio que pararam de investigar os outros suspeitos e se concentraram somente nela. O fato dela ser muito séria e muito fechada, e principalmente o fato de ela ser lésbica, pesou muito para que a população a condenasse. Claro que tudo isso, somado ao circo midiático que havia sido criado, acabou influenciando muito o júri, porque apesar de, na teoria, o júri ter que ser imparcial, é praticamente impossível, principalmente nesses casos em que tem muita cobertura da imprensa. Em razão da ausência de provas concretas, a polícia acabou elaborando meio que um relatório das características da Dolores e do seu perfil psicológico. Porém, a prova principal a que eles se apegavam, prova entre muitas aspas, era o ódio que a Dolores sentiria pela Rocio por ter atrapalhado o relacionamento dela com a Alicia, o que era algo que não tinha como ser comprovado, ninguém poderia saber se realmente existia esse ódio, além da própria Dolores. Durante o julgamento, a Dolores ela chegou a admitir que ela e a Rocio se desentenderam várias vezes enquanto moravam juntas, enquanto a Alicia e ela se relacionavam, porque as duas tinham personalidade muito forte e as duas queriam que as coisas fossem feitas da maneira que elas queriam, mas que isso não significava que ela mataria a enteada, porque pais e filhos discutem o tempo inteiro e não significam que eles vão matar um ao outro. Quanto à testemunha que havia contado para a polícia que a Dolores esfaqueou a foto da Rocio, ela era uma imigrante russa que trabalhava como empregada doméstica na casa da Dolores. A Dolores explicou que isso de fato aconteceu, mas que não da forma como foi contado, porque ela estava assistindo TV e viu que a Rocio havia desaparecido, viu que ela havia perdido muito sangue e de imediato ela já imaginou que ela não teria sobrevivido. Então essa empregada dela era uma imigrante, quase não falava espanhol, e para tentar, ela começou a chorar e tal, de desespero de ver que isso tinha acontecido, e para tentar explicar para a mulher que ela achava que a Rocio havia morrido, ela começou a fazer gestos com a faca em direção à foto, mostrando que achava que a Rocio tinha sido assassinada. Na verdade, a Dolores tinha mais pontos a seu favor do que contra ela no julgamento. A primeira coisa era o fato de ela não ter sido vista por ninguém na cena do crime, nem no local onde a Rocio foi encontrada. E também as marcas do pneu no terreno baldio não batiam com os pneus do carro dela, e as fibras de tecido que foram encontradas no corpo da Rocio não correspondiam às roupas da Dolores. E além disso, também as impressões digitais encontradas nos sacos de lixo não correspondiam às impressões digitais da Dolores. Por fim, ela também tinha um álibi, porque no dia do crime ela estava em casa cuidando da filha de uma sobrinha dela. Na verdade, como eu acabei de dizer, se você for analisar bem, havia mais provas da inocência da Dolores do que da culpa, mas como a polícia não tinha nenhum outro suspeito e queria solucionar logo aquele caso, eles insistiram nessa teoria de que a Dolores era a culpada. Durante o julgamento, a Dolores ficou até bem pacífica, ela ficou quieta, muito pensativa, enquanto as coisas estavam acontecendo, enquanto as pessoas estavam depondo. E para a população, isso era uma prova também de que ela era culpada, porque ela não parecia indignada, não parecia uma pessoa que estava sofrendo uma injustiça. Então, se ela não negava a autoria, se ela não estava ali revoltada, gritando e tal, significava que ela era culpada. Então, não tinha nem sentido as coisas que as pessoas estavam defendendo para acusá-la. A Alicia disse em depoimento que sempre que elas recebiam visitas em casa ou que elas encontravam conhecidos da Dolores na rua, a Dolores a apresentava como irmã dela e não como companheira. Então a acusação começou a defender também que o lesbianismo reprimido da Dolores causava surtos de violência nela e por isso que ela tinha tido um surto e atacado a Rocio. Nas alegações finais, a Dolores finalmente afirmou que não havia feito nada
e que eles não deveriam condená-la porque estavam condenando uma pessoa inocente, enquanto o verdadeiro assassino estava solta, mas obviamente isso nunca foi levado em consideração. No dia do veredito, tinha milhares de pessoas do lado de fora do tribunal, esperando para ouvir a condenação em primeira mão. Surpreendendo um total de 0 pessoas, a Dolores foi considerada culpada e enquanto o juiz lia a sentença, as pessoas que estavam lá dentro começaram a aplaudir. Ela foi condenada a 15 anos de detenção e a família da Rocio ficou extremamente feliz, principalmente a mãe da Rocio, porque eles achavam que a justiça tinha sido feita. Esse caso parecia já ter sido solucionado, porém, no dia 14 de agosto de 2003, algo inesperado aconteceu. A 25 quilômetros da cidade da Rocio, uma jovem de 17 anos chamada Sônia Carabantes saiu de casa para encontrar com os amigos e não voltou, exatamente como havia acontecido com a Rocio. A mãe dela acordou na manhã seguinte e percebeu que a filha não estava em casa, então ela passou a ligar para as amigas da Sônia e elas disseram que haviam acompanhado a amiga até a rua de casa, mas por algum motivo ela não havia entrado. Assim como a mãe da Rocio, a mãe da Sônia também saiu para procurar a filha pela rua e 3 casas abaixo da casa dela, próximo a uma árvore, ela encontrou a bolsa, o sapato e o celular da Sônia, todos sujos de sangue. O carro do pai dela e de um vizinho estavam estacionados quase em frente a esse local onde os pertences dela foram encontrados e os 2 carros estavam sujos de sangue. Outro ponto que os casos tinham em comum é que na noite do desaparecimento da Sônia, ela havia ido a essa feira idêntica à que havia acontecido em 1999, quando a Rocio desapareceu. Dia 14 de agosto seria a última noite do evento e depois disso a Sônia não foi mais vista. A notícia chegou muito rapidamente à imprensa e no dia seguinte já haviam jornalistas do país inteiro ali na cidade. Os pais dela haviam registrado um boletim de ocorrência e de imediato a polícia começou a investigar o caso para tentar localizar a Sônia. Assim como a Rocio, a Sônia tinha uma irmã e um irmão, só que ela havia nascido na Suíça porque, apesar de os pais dela serem espanhóis, o pai dela trabalhava na Suíça, então eles acabaram se mudando para lá. Em 2001, quando ela e o irmão terminaram o ensino fundamental, a família resolveu voltar para a Espanha, principalmente a pedido da Sônia. Ela se acostumou rapidamente e fez muitas amizades, porque apesar dela ter vivido na Suíça a vida inteira, os pais falavam espanhol em casa e ela tinha parentes na Espanha, tinha amigos, primos, então ela se adaptou muito rapidamente. Várias linhas de investigação foram iniciadas e a primeira coisa que os policiais fizeram foi tentar estabelecer se o caso da Sônia tinha relação com outros casos que haviam acontecido na região. Primeiro um caso de uma série de estupros, depois do desaparecimento de outra menina que tinha um perfil similar, mas aparentemente o caso da Sônia era diferente. Muitas pessoas também se mobilizaram e começaram a fazer buscas junto com a polícia para tentar localizar a Sônia em vários locais próximos ao desaparecimento, em terrenos baldios, mas não encontraram nada de imediato. Apenas alguns dias depois do desaparecimento é que um corpo foi encontrado em um córrego, num local bem isolado da cidade, quase na fronteira. Havia algumas pedras em cima do corpo e também era uma época de chuva, então estava chovendo praticamente todos os dias. Então, por isso, apesar de os cães farejadores já terem passado ali perto daquela região, eles não conseguiram captar o cheiro da Sônia e isso só aconteceu vários dias depois do desaparecimento. As pessoas na cidade ficaram muito chocadas e as meninas jovens ficaram com bastante medo, pararam de sair na rua sozinha, mesmo que fosse para fazer alguma coisa, tipo ir no mercado, ir num parque aberto durante o dia. Ficou todo mundo muito apreensivo com o que estava acontecendo. Depois do exame necroscópico, ficou comprovado que de fato era a Sônia e que ela havia sido agredida pelo assassino várias vezes para que ela ficasse meio zonza e não lutasse contra ele. Ainda que ela não tivesse totalmente consciente, a Sônia tentou resistir, ela arranhou o assassino, se debateu, mas ele conseguiu colocá-la no carro, dirigiu por quase 12 quilômetros até esse trecho isolado onde ela foi encontrada.
Aí ele a agrediu novamente com bastante violência, ele causou muitas lesões internas e externas e depois ele a estrangulou com uma camiseta. Como ela foi encontrada muito mais rápido do que a Rocio, ainda era possível conseguir evidências do corpo e eles encontraram DNA nas mãos e embaixo das unhas da Sônia. Esse DNA foi analisado e, para surpresa de todos, o DNA encontrado embaixo das unhas da Sônia correspondia 100% ao DNA encontrado na bituca de cigarro no local onde a Rocio havia desaparecido e, em ambos os casos, o DNA era de um homem. Ficou evidente, então, que a pessoa que tinha estado no terreno baldio e atacado a Rocio em 1999 era a mesma pessoa que havia assassinado a Sônia em 2003. Dessa forma, não havia como ser a Dolores, porque além de estar comprovado que o DNA era masculino, ela estava presa na época em que a segunda vítima foi atacada. Obviamente, essa descoberta caiu como uma bomba entre os policiais, porque a Dolores havia sido considerada culpada desde o início e nenhuma outra linha investigativa, nenhum outro suspeito foi considerado depois que o nome dela vazou na mídia. Ninguém quis ouvir o que ela tinha para falar, porque parecia que todos precisavam de alguém para levar a culpa, e isso acabou resultando numa condenação de 15 anos de prisão, dos quais ela tinha cumprido quase 2 já. Quando essa notícia caiu na mídia, os mesmos jornais que haviam pintado a Dolores como uma pessoa perigosa, raivosa e vingativa, começaram a questionar se a polícia corrigiria o erro e se a Dolores seria inocentada, porque as provas encontradas eram muito importantes e mostravam que não teria como ter sido ela. Mais ou menos nessa época, uma mulher chamada Cecilia King foi até a delegacia e comentou com os policiais que tinha informações muito importantes para dividir com eles. Ela era inglesa e em 1996, ainda na Inglaterra, ela havia conhecido um homem chamado Tony King. Na época, ela não percebia nada de diferente nele, ela só percebia que ele era um pouco ciumento e que ele gostava de acompanhá-la quando ela ia em um lugar diferente, enfim, ele meio que sempre estava com ela nos lugares, mas ela achava que era a forma dele de cuidar dela e não percebia nada demais nesse comportamento. Eles começaram a namorar e só 5 meses depois a Cecília acabou engravidando, então eles se casaram logo após o nascimento da filha dos dois. Em setembro de 1997, eles acabaram decidindo se mudar para a Espanha, porque a Cecília tinha parentes lá e ela queria criar a filha próxima a eles. Pouco tempo depois da mudança, o Tony começou a mudar um pouco de comportamento, ele começou a agir de maneira meio estranha. Ele desaparecia por longos períodos de tempo, sem dar explicação. Ele dizia que perdeu o celular para não falar com a esposa. Ele batia o carro com frequência. Então eram coisas aleatórias, mas que ela achava estranho e que começou a ficar com o pé atrás com ele. Ela começou a sentir um pouco de medo dele, sem saber por quê. Era meio que um pressentimento que ela tinha em relação a ele. Em 1999, um episódio muito estranho marcou a Cecília. Em uma noite, o Tony pediu emprestado o carro de uma amiga dela e ele saiu, ficou fora até de madrugada e chegou em casa bem tarde, se trancou no banheiro, ficou lá um bom tempo e depois saiu do banheiro e saiu de casa novamente. Ela entrou no banheiro para olhar o que ele havia feito lá dentro e ela não encontrou nada, pelo contrário, ela achou até que o banheiro estava organizado e limpo demais, o que era muito estranho porque o Tony era uma pessoa bagunceira e ele nunca deixava as coisas arrumadas, ele sempre deixava tudo uma bagunça. No dia seguinte, ela viu no noticiário que a Rocio havia desaparecido e ela começou a suspeitar do Tony, porque ela achou muito estranho ele ter aquele comportamento bizarro justamente na noite do desaparecimento da Rocio. Ela chegou a comentar com alguns parentes e amigos, mas ninguém a levou a sério, todo mundo disse que ela estava ficando maluca e que o Tony era um cara super de boa, que ele jamais faria algo do tipo. Ela não conseguiu se livrar desse pressentimento ruim e no final das contas acabou se separando dele, porque a relação ia de mal a pior.
Eles continuavam se vendo com frequência porque eles tinham uma filha, então direto o Tony ia até a casa dela para visitar a filha ou para buscá-la para ela passar o fim de semana com ele. E em uma dessas visitas ela reparou que ele estava com tipo um curativo na mão, que ele tinha feito um corte profundo, e ela achou meio estranho, mas não comentou nada. Poucas horas depois, ela viu no noticiário que a Sônia havia desaparecido e novamente ela achou estranho que ele tivesse se machucado e tivesse tendo um comportamento anormal justamente quando outra garota desapareceu. Imediatamente depois da denúncia da Cecília, a polícia espanhola entra em contato com a embaixada inglesa para tentar obter mais informações a respeito do Tony. Eles logo descobrem que o nome dele sequer era Tony King, mas era Tony Bromwich e que ele tinha muitas acusações e uma extensa ficha criminal na Inglaterra por abuso sexual e agressão. Isso fez com que a polícia suspeitasse que o Tony de fato talvez estivesse envolvido com esses crimes, e eles descobriram onde o Tony trabalhava e começaram a vigiá-lo. Ele trabalhava em um pub que ficava em uma cidade a mais ou menos 15 quilômetros da cidade da Sônia, e aí eles ficaram vigiando o Tony e um dia seguiram ele para ver onde ele morava e viram que ele foi na direção de um colégio. E ele morava numa casa que ficava meio dentro do colégio, junto com uma mulher espanhola, talvez namorada dele, não se sabe exatamente. E eles viram que lá em frente à casa, dentro lá do colégio, tinha um carro e esse carro estava com a lanterna quebrada. No local onde a Sônia havia desaparecido, além de ter encontrado os pertences dela, a polícia também encontrou uma lanterna quebrada de carro. E isso fez com que eles fossem a diversos mecânicos para tentar descobrir se alguém tinha ido para consertar uma lanterna quebrada, para eles tentarem descobrir de quem que era aquele carro, se tinha relação ou não com o crime. Então, assim que eles viram o carro do Tony com a lanterna quebrada, eles tiveram certeza do envolvimento dele. Depois dessa descoberta, o mais importante agora seria conseguir uma amostra de DNA do Tony para ver se batia com o DNA encontrado na bituca e nas unhas da Sônia. A polícia conseguiu essa amostra sem alertar o Tony, não se sabe exatamente como. Talvez eles tenham pego uma bituca de cigarro que ele jogou na rua, ou talvez um copo que ele bebeu lá no pub que ele trabalhava. Mas fato é que eles conseguiram essa amostra de DNA e quando compararam ao DNA encontrado nas cenas do crime, era o DNA do Tony. Em setembro de 2003, um mês depois do assassinato da Sônia, ele foi preso. Novamente, essas notícias repercutiram por todo o país, porque ninguém esperava essa reviravolta. Alguém já havia sido condenado pelo assassinato da Rocio e agora ficou comprovado que outra pessoa era responsável não só pelo assassinato da Rocio, como pelo assassinato da Sônia. Logo após o julgamento do caso da Rocio, a Dolores recorreu da sentença e o tribunal anulou essa sentença porque eles entenderam que muitas provas haviam sido ignoradas e que a Dolores havia sido condenada com base só em indícios, não tinha nenhuma prova concreta para condená-la, então ela precisaria ser julgada novamente. Com a anulação da sentença, a Dolores, que já havia cumprido 17 meses, ela foi solta e pôde aguardar em liberdade. Logo que a história veio à tona, essa questão com o Tony, a Sônia concedeu uma coletiva de imprensa e disse que ela passou por meses muito difíceis na prisão, mas que ela entendia em parte por que ela havia sido presa, já que a polícia não tinha outros suspeitos, não tinha provas nesse caso, e eles se apegaram a essa evidência, ainda que fosse mínima, para encontrar um culpado pela morte da Rocio. Ela disse que nunca escondeu nada, nunca fugiu, todas as vezes que ela foi chamada a depor, ela foi voluntariamente, mas os policiais a trataram de forma muito injusta, eles a pressionaram muito para que ela admitisse o crime, disseram que ninguém acreditaria nela, que ela seria condenada de qualquer forma, então era melhor ela admitir logo e tal, e no final das contas foi justamente isso que aconteceu. Além de não ter nenhum fundamento fático nem jurídico, a sentença também não foi imparcial, porque esse caso ele tinha sido amplamente divulgado e os programas de TV, os jornais,
já falavam da Dolores como se ela fosse culpada e, obviamente, isso influenciou o júri e o próprio juiz. A mãe da Sônia acredita que se a polícia tivesse investigado de fato quando a Rocio foi morta, se não tivessem concentrado todas as forças deles em tentar culpar a Dolores, talvez a filha dela não tivesse sido assassinada, porque precisou a Sônia ser assassinada e arranhar o rosto do cara para que descobrissem que na verdade o culpado era o Tony e não a Dolores. Obviamente, o passado do Tony na Inglaterra foi investigado e descobriram que em 1985 ele cometeu uma série de crimes contra mulheres e ficou conhecido lá na Inglaterra como o Estrangulador de Holloway, porque ele abusava sexualmente das mulheres e as matava depois. Foram 7 vítimas no total, que tinham idades entre 15 e 30 anos, mas uma delas sobreviveu e o denunciou, então ele acabou sendo preso. Ele confessou os crimes quando ele foi preso, mas no momento do julgamento ele tentou retirar a confissão, porém não adiantou nada porque ele acabou sendo condenado a 10 anos de prisão, o que na verdade é bem pouco, considerando que ele abusou e matou 7 mulheres. Pouco tempo depois dele sair da prisão, ele foi denunciado por uma nova tentativa de abuso, dessa vez contra uma au pair, mas até a polícia descobrir que ele era o responsável, ele já havia se mudado para a Espanha com a esposa e a filha recém-nascida. Quando ele foi preso pelo assassinato da Rocio e da Sônia, ele não mostrava arrependimento, não mostrava achar que tivesse feito alguma coisa errada. Pelo contrário, ele demonstrava que estava gostando dessa atenção que ele estava recebendo da mídia. Ele até tentou incriminar a Dolores durante o julgamento, dar a entender que ela havia participado junto com ele, mas todos os indícios mostravam que ele havia agido sozinho. A Dolores foi a julgamento novamente e dessa vez ela foi inocentada, ela foi absolvida pela morte da Rocio, que havia acontecido há quase 4 anos a essa altura. A prisão e a condenação da Dolores repercutiram muito mais do que sua absolvição, porque as pessoas estavam mais interessadas em ver um linchamento público do que ver uma pessoa ser inocentada e poder sair e viver livremente a sua vida. Ninguém nunca pediu desculpa quanto às coisas horríveis que haviam sido ditas a respeito da Dolores. Pelo contrário, eles se fingiram fingiram demência e passaram a se concentrar no novo assassino e a cobrir o julgamento, do Tony, e fingiram que esse caso com a Dolores nunca aconteceu. Ela também nunca recebeu um pedido de desculpas e nem uma indenização do Estado, porque ela havia sido condenada de maneira equivocada, ela era inocente e ficou quase 2 anos presa, mas ela nunca recebeu nada. O Tony foi considerado culpado pelos assassinatos da Sônia e da Rocio e recebeu uma pena de 53 anos. Desde então, ele está preso na prisão de segurança máxima Herrera de la Mancha, na Espanha. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse caso, sinceramente, me revoltou bastante, porque acho que ficou evidente desde o começo que a Dolores não era culpada, e mesmo assim ela foi condenada e ficou presa tanto tempo, e ninguém quis ouvir o que ela tinha a dizer, e ela também nunca recebeu uma compensação por tudo que aconteceu. O roteiro de hoje foi feito com base em um documentário que está disponível lá na Netflix, que chama Homicídio na Costa do Sol. É um documentário muito interessante, eu recomendo que vocês assistam. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!